Pessoal, nós vamos corrigir agora então a segunda avaliação aplicada para a turma 6 da disciplina de Química Geral e Inorgânica, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no semestre 2023.1. Vamos lá então. Bom, a questão número 1 então nos diz que 200 ml de uma solução 0,5 mol por litro de um ácido forte HA são misturados com 150 ml de uma solução 0,01 mol por litro de um ácido fraco HB, cujo Ka é 1,5 vezes 10 a menos 10, e 125 ml de uma solução 0,02 mol por litro de outro ácido fraco HC, cujo Ka é 1,2 vezes 10 a menos 13. Pergunta-se então ao final qual o pH da solução resultante. Bom, o ácido forte HA estará 100% ionizado, né? A questão são os ácidos HB e HC. Né? Fiquemos com o ácido HB, por exemplo. Né? Enfim, seu K é 1,5 vezes 10 a menos 2. É um ácido monoprótico, né? Vai liberar um íon H+, e um íon B-, né? Para cada molécula que se ionize. As concentrações de H+, e de B- são iguais. X vezes X igual X ao quadrado. Vamos fazer um cálculo no primeiro momento, assumindo que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial, 0,01 mol por litro. Isso nos dá um valor da concentração de H+, de 1,22 vezes 10 a menos 6. Né? Esse é o cálculo que aparece aí no canto direito, né, do nosso slide, no canto superior direito do nosso slide. E no final do cálculo nós temos aquela checagem, né? Verificar se afinal a aproximação que nós fizemos de que a concentração no equilíbrio era a própria concentração inicial, se essa aproximação era válida ou não, né? Se ela era, enfim, exagerada ou não, se estava dentro de um limite aceitável ou não. Né? Então dividimos a concentração de H+, pela concentração inicial, multiplicando por 100, o resultado vai ser 0,0122%. 0,0122%. Né? Bastante abaixo do critério objetivo, que é de 5%. Então, o cálculo perfeitamente válido. Mas perceba-se o seguinte, né? A concentração do ácido forte, 0,5, né, mol por litro, quer dizer, 5 vezes 10 a menos 1, é da ordem de 10 a menos 1. Né? Se eu dissolvesse o ácido HB em água pura, eu teria uma concentração de H+ liberado por ele da ordem de 10 a menos 6. Né? O ácido forte, 10 a menos 1. E eu teria uma concentração de H+ do ácido HB, se ele fosse dissolvido em água pura, da ordem de 10 a menos 6. Mas acontece que ele será dissolvido numa solução onde eu já tenho uma concentração apreciável de íons H+, liberados aí pelo ácido forte, ou seja, pelo princípio de Le Chatelier, o equilíbrio será deslocado para a esquerda, né? Favorecendo aí que moléculas de HB permaneçam não ionizadas. Ou seja, a contribuição, né, para a concentração total de íons H+, desse ácido HB, vai ser menor ainda, na verdade, do que 1,22 vezes 10 a menos 6. Né? E para o ácido HC, cujo Ka é da ordem de 10 a menos 13, né? Pior ainda. Né? Digamos, a concentração também será, você pode fazer o cálculo se quiser, né? Só seguir o mesmo raciocínio utilizado para fazer o cálculo para o ácido HB, né? Mas o fato é que a contribuição da concentração para a concentração de íons H+, a contribuição advinda, né, do ácido fraco HC, será tão desprezível quanto aquela do ácido HB, enfim, menor até, mais desprezível até. Né? Então, embora nós tenhamos 3 ácidos aí em solução, mas 2 são fracos, né? Mesmo em água pura contribui muito pouco para a concentração de H+, né? Mas se eles estivessem puros em solução, valeria por certo calcular o pH de cada uma das soluções do ácido HB e do ácido HC. Né? Mas acontece que eles estão numa solução cuja concentração da ordem já é da ordem de 10 a menos 1, né? 5 vezes 10 a menos 1 mol por litro. O ácido HB vai liberar uma concentração da ordem de 10 a menos 6, na verdade menor do que isso, né? Por conta do efeito do íon comum, e o ácido HC pior ainda. Ou seja, embora eu tenha 3 ácidos em solução, posso perfeitamente calcular a concentração de íons H+, e portanto o pH na sequência, né? Como se eu tivesse apenas o ácido forte HA. Né? Como eu estou aí misturando mais 2 soluções, a solução desse ácido, né? Na prática é como se eu tivesse uma diluição. Né? Então, utilizarei a conhecida relação M1V1 igual a M2V2, concentração inicial 0,5 mol por litro, o volume 200 ml, e o volume final serão nesses 200 ml, mais os 150 ml que eu acrescentei da solução do ácido HB, mais os 125 ml que eu acrescentei da solução do ácido HC, ou seja, 475 ml.
Isso me dá, então, uma concentração de íons H+, de 0,211 mol por litro e, por consequência, um pH de 0,68. Né? Se a contribuição dos ácidos HB e HC para a concentração total de íons H+, já é desprezível, né? Para o valor do pH, pior ainda, porque o pH é uma escala logarítmica. Né? Então, pequeníssimas variações, né, na concentração de H+, só se refletiriam no valor de pH se eu calculasse o valor de pH com várias casas decimais. Né? Enfim, de novo, né, a conclusão inevitável é que a contribuição de HB e de HC para a concentração de H+, no sistema é desprezível e perfeitamente aceitável, aliás, não apenas aceitável, né? Na verdade, a única coisa lógica a fazer nesse caso, né, seria um rigor absolutamente desnecessário, né, quase ridículo, querer calcular a concentração total levando em conta a contribuição de HB e HC, tá certo? A diferença no valor do pH, na verdade, seria virtualmente nenhuma. Mas, enfim, respondendo aí diretamente, então, a solução, qual o pH, a questão, perdão, né, respondendo diretamente à questão, qual o pH da solução? 0,68. Questão número 2, então, nos diz o seguinte: quando a concentração de um ácido fraco é diminuída em 10 vezes, qual o valor do aumento ou no aumento no seu percentual de ionização? Tá certo? Nós vamos fazer essa questão de duas maneiras, né? Essa que aparece aí nesse slide e uma outra aí na sequência, tá certo? Então, um ácido fraco, HA, por exemplo, se ioniza em H+, e A-. Ka vai ser igual à concentração de H+, vezes a concentração de A-, visto que elas são iguais, né? X vezes x, x ao quadrado, isso dividido pela concentração de HA. Né? Bom, o alfa, né, o grau de ionização, vai ser o x dividido por HA vezes 100. Né? Mas suponhamos, então, agora façamos um cálculo com Ka igual a, né, a solução é do mesmo ácido, né? Nós simplesmente a diluímos. Né? Para evitar aí qualquer confusão, né, as concentrações de H+ e de A-, eu vou chamar agora de Y. Então, Y vezes Y, Y ao quadrado. E a concentração de HA foi diminuída em 10 vezes, então vai ser 0,1 vezes a concentração de HA. É claro que essa concentração de HA, ela é conseguida, essa diminuição, né, na concentração de HA, ela é conseguida aumentando o volume da solução, acrescentando o solvente, diluindo a solução. Né? Então, se eu estou reduzindo a concentração em 10 vezes, quer dizer que eu aumentei, né, o volume total da solução em 10 vezes, acrescentando solvente. Tá certo? Mas, enfim, tendo em vista que o ácido é o mesmo, Ka é o mesmo, então eu posso igualar as duas equações. Né? X2 sobre HA é igual a Y2, dividido por 0,1 HA, o ácido, né, do qual eu reduzi aí 10 vezes a concentração. Enfim, fazendo as manipulações algébricas necessárias, né, nós calculamos que Y é igual a 0,36 vezes x. Né? Então, o alfa, aí, nesse caso, seria x, né, que é 0,30, y, né, perdão, que é 0,36 vezes x, dividido pela concentração de HA, que nesse caso seria 0,1 HA, uma concentração 10 vezes menor. Né? Então, o alfa seria igual a 3,16, que multiplica x sobre HA vezes 100. X sobre HA vezes 100, né, era como nós calculávamos a concentração do ácido antes de que a sua concentração fosse diminuída em 10 vezes, né, pelo aumento do volume da solução em 10 vezes, mediante, mediante o acréscimo, né, perdão, de solvente. Né, depois de termos acrescentado solvente. Né. Enfim, e verificamos então, né, que essa ionização, esse grau de ionização, esse percentual de ionização, vai ser aumentado aí por um fator de 3,16, né? 3,16, que é raiz quadrada de 10, tá certo? Agora façamos o mesmo problema, né? Resolvamos o mesmo problema, talvez de uma forma um pouco menos complicada, digamos assim. Bom, agora resolvendo o mesmo problema, talvez de uma forma um pouco mais direta e mais simples, mas enfim, nós temos aí uma equação que aparece em qualquer livro do ensino médio, né? Volume 2, né, que trata ali de fisicoquímica. K, a constante de equilíbrio, é igual à concentração molar vezes alfa ao quadrado, né? Vezes o grau de ionização ao quadrado. Então, o grau de ionização é a raiz quadrada de K sobre M. Né? Bom, se para um mesmo ácido eu reduzo a concentração, né, em 10 vezes, então a concentração vai ser 0,1 vezes M, vezes a concentração molar, né, que eu tinha no começo, tá certo?
0,1 é 10 a menos 1, né? Passo para o numerador, enfim, utilizando aí as propriedades de raízes, né? Eu fico então com raiz quadrada de 10 que multiplica a raiz quadrada de K sobre M, né? K sobre a concentração molar, raiz quadrada de 10 é 3,16. Né? Então, quando eu saio de uma concentração molar, né, para uma concentração molar 10 vezes menor, né, o alfa fica multiplicado por 3,16. É 3,16 que multiplica a constante de equilíbrio sobre a concentração molar. Então, novamente, chegamos ao mesmo resultado, né? O percentual de ionização é aumentado aí em 3,16, tá certo? Bom, problema número 3 nos diz que uma base fraca foi titulada com um ácido monoprótico forte. O pH do meio era de 8,95 após a adição de 7 ml do ácido e outros 14 ml foram necessários para a neutralização da base. Qual o valor de Kb? Né? Colocamos aí do lado direito, em verde, um exemplo específico, né? Uma base fraca reagindo com um ácido forte, formando então o sal da base fraca. Né? Bom, após a adição de 7 ml do ácido forte, o pH era de 8,95. Eu precisei de mais 14 ml para neutralizar a base, né? 14 mais 7, 21. Então, após a adição de 21 ml do ácido forte, o pH era igual a 7. Ora, depois de eu ter acrescentado aí 7 ml da solução do ácido forte, né, eu terei tanto a base fraca quanto um certo número de mols, não desprezível, né, do sal da base fraca na solução. Então, eu terei a base fraca e o sal da base fraca na mesma solução, né, concomitantemente. Consequentemente, eu terei um meio tamponado, nesse caso um tampão básico. Né? Então, eu posso utilizar a famosa equação de Henderson-Hasselbalch para calcular o pOH. Né? Se o pH é de 8,95, pH mais pOH é igual a 14. Então, o pOH é de 5,05. pOH é igual a pKb mais log. Né? Quando eu tiver acrescentado 7 ml do ácido, né, eu terei, ou seja, 1/3 do volume total que eu vou acrescentar, eu terei consumido 1/3 da base, terão sobrados ainda 2/3. Né? E eu terei formado aí 1/3, né? 1/3 dessa base terá se convertido em sal da base. Né? Bom, tendo em vista que tanto a base fraca quanto o sal da base fraca estão na mesma solução, né? O volume é o mesmo, então tanto faz. Né? A relação entre as concentrações molares do sal e da base é a mesma relação entre o número de mols do sal e da base. Né? Bom, após ter acrescentado 1/3 aí do volume total, 7 ml, né? 1/3 da base terá se convertido em sal e eu teria ainda 2/3 da base. Né? Não importando qual era exatamente a concentração. Né? Por isso que os valores de concentração não são apresentados no problema, porque na verdade não é necessário. Né? Bom, fazendo os cálculos então, eu tenho que pKb é igual a 5,05 mais 0,3, ou seja, 5,35. Lembrar que o pKb é menos o log de Kb, né? O que nos dá um Kb então de 4,5 vezes 10 a menos 6. Essa é a resposta correta então. O problema número 4 nos diz o seguinte: dado um composto iônico de fórmula A3B2 com massa molar igual a 350,7 gramas por mol, né, enfim, e cuja solubilidade é igual a 1,6 vezes 10 a menos 3 grama em 100 ml de água, qual o seu valor de KPS? Né? E, para fazer seus cálculos, assuma que a densidade da solução é igual à da água, né? 1 grama por centímetro cúbico. Bom, concentração molar é o número de mols dividido pelo volume da solução em litros. Né? O número de mols é a massa dividido pela massa molar. A massa que eu tenho aí desse composto iônico é 1,6 vezes 10 a menos 3 gramas. Sua massa molar 350,7 gramas por mol. E o volume, né, de solução no qual esse 1,6 vezes 10 a menos 3 gramas está dissolvido são 100 ml, ou seja, 0,1 litro. Isso me dá aí uma concentração molar de 4,6 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Né? Esse sal A3B2 se ioniza, né? Enfim, dissolve-se, ionizando-se, né? Libera, né? Cada unidade de A3B2 que se dissolva vai liberar 3 unidades do ânion A mais 2 e 2 unidades do ânion B menos 3. Né? Mas enfim, a carga não é importante, ponto-chave aí é a concentração. O fato aí que o KPS vai ser a concentração de A elevada ao cubo vezes a concentração de B elevada ao quadrado. Né? Bom, a concentração aí do sal, né, pouco solúvel, A3B2, nós já calculamos 4,6 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Né?
Bom, a concentração de A será 3 vezes a concentração do sal e a concentração de B será 2 vezes a concentração do sal, do que houver dissolvido, evidentemente, né? Sendo que a concentração de A está elevada ao cubo e a concentração de B elevada ao quadrado. Fazendo as contas, 2,3 vezes 10 a menos 20, né? É o KPS do sal A3B2. Bom, o problema número 5 nos diz o seguinte: em um volume total de 200 ml de solução, estão dissolvidos 0,639 gramas de amônia, cujo Kb é 1,8 vezes 10 a menos 5, e 11 gramas de cloreto de amônia. Qual a variação no pH da solução se solvente for adicionado, aumentando o volume total em 50%? Né? Bom, o número de mols de amônia, massa dividido por massa molar, 0,038 mol. O número de mols de cloreto de amônio, massa dividido por massa molar, 0,206 mol. Né? Bom, eu tenho uma base fraca e um sal da base fraca na mesma solução. Eu tenho um tampão básico, então posso utilizar a famosa equação de Henderson-Hasselbalch para calcular o pOH. Né? pOH é igual a pKb mais log concentração molar do sal dividido pela concentração molar da base. Ora, tanto o sal quanto a base estão nos mesmos 200 ml de solução. Então, o volume, né, de solução, tanto para o sal quanto para a base, é o mesmo. Né? Então, o quociente, né, concentração molar do sal dividido por concentração molar da base, vai ser igual a número de mols do sal dividido pelo número de mols da base. Né? Se você quiser, pode fazer o teste aí e verificar isso. Tá certo? Então, é por isso que, em vez de calcular com a concentração molar, né, dividir o número de mols do sal, o número de mols da base, por 0,2, né, que são 200 ml, para calcular a concentração em mol por litro. E aí, então, utilizar os valores de concentração do sal e da base, nós já estamos utilizando direto aí os valores de número de mols do sal e da base, porque tanto o sal quanto a base estão no mesmo volume de solução, de forma tal que a relação entre as concentrações, né, enfim, o quociente aí dessa divisão, né, concentração do sal dividido pela concentração da base, será igual, né, a dividir o número de mols do sal pelo número de mols da base, tá certo? Então isso nos permite calcular um pOH de 5,479 e um pH, portanto, de 8,521, né? Lembrando que pH mais pOH igual a 14. Bom, o pH, evidentemente, tem que ser um pH básico, visto que o tampão é um pH, perdão, o tampão é um tampão básico. Né? Ok, mas a pergunta não é essa, não é qual o pH do tampão. Calculamos aí até para poder raciocinar, né, e apresentar alguns números. Mas a pergunta é qual a variação no pH da solução, no caso uma solução tampão, né, se solvente for adicionado, aumentando o volume total em 50%. Nesse caso eu vou acrescentar solvente e fazer o volume passar de 200 para 300 ml. Bom, é claro que acrescentando solvente, aumentando o volume da solução, diluindo a solução, eu estou diminuindo a concentração, tanto do sal quanto da base. Não obstante, ambas as concentrações estão sendo diminuídas proporcionalmente. Né? De novo, a concentração do sal dividido pela concentração da base, né, vai continuar tendo o mesmo valor, porque a concentração do sal diminuiu, a concentração da base diminuiu, mas ambas diminuíram proporcionalmente, visto que tanto a base fraca quanto o sal da base fraca estão exatamente na mesma solução, o volume total é o mesmo. Né? Então, o número de mols dividido pelo volume para o sal, o número de mols dividido pelo volume para a base, o volume é o mesmo, tanto antes da diluição quanto após da diluição. Né? Moral da história, como eu não acrescentei, nem retirei, nem base, nem a base fraca, nem o sal dessa base fraca, a relação entre as concentrações do ácido fraco, perdão, da base fraca e do sal da base fraca, né? O quociente da concentração do sal dividido pela concentração da base, né, permanece o mesmo após a diluição, o mesmo que era antes da diluição. Né? Ou seja, não há qualquer variação no valor do pH, tá certo? Na sequência, então, nós vamos apresentar aí os cálculos, né, digamos, com os valores de concentração, né, só para que isso fique, enfim, bastante claro, né, de forma inequívoca, tá certo? Mas, enfim, não há qualquer variação, a verdade é essa. Né? Variação, delta de pH, né, igual a zero. Bom, aí então, né, embora, enfim, o raciocínio já estivesse absolutamente claro, né, nós calculamos, vamos fazer agora os cálculos com os valores de concentração, né, antes e após diluição, só para não deixar qualquer dúvida, não que haja dúvida, né, mas enfim, só para não, né,
não dizer que não fizemos os cálculos com os valores de concentração. Mas vamos lá. O número de mols de amônia nós já calculamos, né, 0,038 mol, e o número de mols de cloreto de amônio também, 0,206 mol. Né? O volume da solução inicialmente são 200 ml, né, 0,2 litros. Então isso dá uma concentração aí de amônia de 0,19 mol por litro e uma concentração de cloreto de amônio de 1,03 mol por litro. pOH então, menos o log do KB, perdão, né? pOH menos log do KB da amônia, né? 1,8 vezes 10 a menos 5, mais log de concentração do sal, 1,03, dividido pela concentração da base, 0,19. Isso dá um pOH de 5,479. Se nós quisermos, é claro, expressar com 3 casas decimais, né? Expressando com 2 ficaria 5,48, mas enfim, o que nos dá um pH então de 8,521. Bom, se acrescentarmos solvente de forma tal a aumentar o volume da solução em 50%, então vai passar de 200 ml para 300. Então, número de mols de amônio dividido por 0,3, 300 ml são 0,3 litros, né? 0,1267, né? Mol por litro a concentração de amônia e, enfim, número de mols de cloreto de amônio dividido por 0,3, 300 ml, 0,3 litro, 0,6867 mol por litro, né? É claro que você pode expressar as concentrações aí só com 3 casas decimais, por exemplo, né? Ficar 0,127 e 0,687. Mas enfim, né? Fazendo os cálculos então, pOH menos o log de PKB, perdão, menos o log de KB, né? pOH igual a PKB, que é menos o log de KB, mais log, concentração do sal, nesse caso 0,6867, dividido pela concentração da base, que nesse caso é 0,1267 mol por litro. De novo, né? Um pOH de 5,479 ou 5,48, se quiser expressar com 2 casas decimais, um pH de 8,521. Né? Ou seja, não há variação de pH, o delta de pH é zero. Por quê? Não acrescentamos nem base fraca, nem o sal da base fraca, né? Acrescentamos apenas solvente, diluímos a solução, mas o fato é que, como tanto o sal da base fraca quanto a base fraca estão na mesma solução, o volume para ambos é o mesmo, né? Então a relação entre as concentrações é igual à relação entre os volumes, né? De forma tal que não há qualquer variação no pH do tampão, tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.